A paz do Senhor Jesus para todos vocês que chegaram aqui nesse vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Gente, no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho aqui de uma libertação que Deus fez na minha vida. Eu tenho isso também como um testemunho, tá? E esse testemunho, gente, eu espero que ele venha ajudar outras pessoas, porque eu sei, eu tenho certeza que não é só eu, não foi só eu que vivi isso, ou que pessoas que ainda vivem, ainda estão nesse mundo aí, né, que eu vou já falar aqui com vocês. Mas eu vou contar um pouquinho aqui dessa história de como tudo começou nessa minha trajetória aí, né, que eu comecei com esse pecado que eu carregava dentro de mim, do qual me fazia mal, mas ao mesmo tempo eu achava que aquilo me fazia bem. Quando eu era criança, já contei aqui que os meus pais, eles tinham um supermercado. Não era bem um supermercado, antigamente a gente chamava até taberna, né? Mas era um mercadinho assim pequeno, num bairro, né, onde a gente morava. E eu lembro que às vezes eu ficava, se o papai deixava eu ficar no caixa, olha que eu era bem pequena, né? E eu pegava dinheiro escondido. Gente, esse vídeo para mim fazer, para mim estar aqui contando isso aqui para vocês, não foi fácil, tá? Eu senti que Deus, ele veio assim, sabe, me falando assim comigo que era para eu fazer esse vídeo, para eu contar, porque tem muitas pessoas aprisionadas nisso e acham que isso tá certo, que isso é certo fazer, porque é família, porque é isso. Então eu pegava dinheiro escondido, eu pegava dinheiro desse mercadinho, né, do meu pai, pegava escondido e saía, ia comprar, às vezes ia comprar até mesmo coisas para comer, salgadinho, que tinha umas na escola, né, no caso, eu ia para a escola e tinha aquelas banquinhas lá que vendia muitas coisas, muito salgadinho, pastel, essas coisas assim. E eu pegava dinheiro sempre pegava. Às vezes o meu pai me deixava lá, né, nessa taberna, e quando era de manhã, no caso ele já tinha contado, feito a conta do dinheiro, e eu pegava, né, pegava o dinheiro. Aí quando era de manhã ele falava, tá faltando dinheiro aqui, cadê? E eu não devolvia por nada, gente. Eu apanhava mesmo, apanhava muito, mas não devolvia o dinheiro. E nem dizia que era eu que tinha pego, e ele sabendo que era eu que tinha pego o dinheiro, né? E aí, gente, eu cresci com isso. Pegar dinheiro escondido, ficar pegando, mas nunca roubei nada de ninguém, nada de vizinho, nada de amigos, nada dessas coisas não, tá, gente? E era de dentro de casa, era totalmente assim, de dentro de casa. E aí eu cresci, né, tipo, eu fiquei adolescente e eu arrumei um companheiro, né, eu já contei minha história aqui sobre esse companheiro, que eu tive 2 filhos, eu tenho um casal de filhos, e isso continuou. Eu pegava dinheiro escondido dele, só pegava escondido. Eu nunca pedi nada pra ele. Sempre, toda vez quando eu queria dinheiro, eu pegava escondido. Eu pegava aquilo, por quê? Porque aquilo veio de mim, assim, desde criança. Ninguém me corrigia com isso, quer dizer, meu pai corrigia da forma dele, né, me espancando, batendo ali, apanhava de cinto, mas era muito assim, não era aquela coisa, tu vai ter que falar, vai ter que contar, não, apanhava e por ali ficava, aquilo ficava e se repetia várias vezes. Então, com esse companheiro, eu também fazia assim, fazia compras e ficava roubando o dinheiro dele para ir pagando as prestações, para pagar todas as coisas, né, as compras que eu fazia. E, gente, nisso ficava, sabe? Eu pegava, né? Pegava o dinheiro e achava que isso era certo, porque, tipo assim, era o meu companheiro, então tudo bem. Mas quando eu aceitei Jesus, que eu vim para esse relacionamento, para esse meu casamento que eu tenho de 15 anos, eu entreguei a minha vida para Jesus, como eu já contei também aqui, né? Já falei um pouco disso para vocês. Só que Deus, ele vem me tratando por etapas,
sabe? Tinha várias áreas na minha vida ali que Deus ia me tratando, porque, gente, se Deus te pegar e ele te moldar por completo, você não aguenta. Você não aguenta a transformação de Deus, então é por ali, sabe? É aquilo ali, é um pouquinho aqui hoje, é um pouquinho ali amanhã, então essa transformação aí vai durar tempo, vai durar meses, talvez dure anos, né? Com essa transformação que Deus pode trazer na nossa vida. E para mim vir para Jesus mesmo, assim, né? Para mim aceitar Jesus na minha vida, isso demorou, isso foi um prazo, isso foi assim um tempo, isso foi uma reconstrução assim de Deus na minha vida, no caso de dentro para fora, né? E aí, depois quando eu cheguei nesse relacionamento, eu já tinha uma intimidade com Deus, que mais para frente eu vou contar várias coisas que Deus já fez na minha vida, né? Que Deus vem fazendo todo o tempo na minha vida. E só que quando chegou aqui, eu me casei com meu marido e eu continuei com isso. O meu marido, ele me dá uma quantia, né? Uma quantia de dinheiro assim por mês, né? Como eu sou dona de casa, eu fico só em casa. Então, ele me dá aquela quantia, ele me deu um cartão de banco, né? O meu cartão, ele pode ficar até mesmo assim no menos, né? No caso, porque a nossa conta é conta conjunta e várias vezes meu cartão já ficou no menos, mas eu não, assim, como que fala? Esqueci a palavra agora. Eu sempre queria mais. Eu sempre queria mais, mesmo eu tendo. Mesmo eu tendo. Então eu sempre ia lá na carteira dele e ficava pegando dinheiro. Pegava dinheiro dele e pegava. E achava isso normal. Sempre achei normal, né? Ficar roubando. Eu tirava escondido mesmo. E escondia aquele dinheiro. Não queria que ele soubesse que eu tinha pego aquele dinheiro. Só que teve uma vez que eu saí para ir deixar ele em algum lugar, que eu acho que ele tinha um encontro com amigos, aí ele pegou e me deu um dinheiro. Ele me deu, eu vou colocar aqui, tipo, ele me deu 50 euros, né? Ele me deu e deixou ainda um dinheiro na carteira dele e eu fui deixar ele nesse lugar. Quando quando eu voltei para casa, eu olhei a carteira dele e peguei mais dinheiro. Eu peguei mais dinheiro da carteira dele, aí no outro dia ele voltou para casa, né? Ele voltou para casa no mesmo dia, que ele voltou de táxi para casa. E aí quando foi no outro dia, gente, ele pegou e me chamou. Isso é vergonhoso, gente. Isso é muito vergonhoso. Isso foi assim, eu só tô contando isso para vocês aqui, porque eu sei que tem gente que passa por isso, não só mulheres, mas homens também. E eu falo com toda a certeza do meu coração. Isso não é certo e Deus quer libertar você também. Pode crer, pode acreditar. E Deus quer libertar você para ele abençoar a sua vida. E aí, gente, meu marido veio e perguntou de mim assim: tu pegou mais dinheiro da minha carteira? Eu falei, não. Ele falou, pegou. Pegou porque tá faltando aqui. E eu dizendo que não. Que não, que não, que não. Só que ele disse, não, você pegou. Você pegou e você vai me devolver. Ai, gente, tô rindo aqui pra mim não chorar aqui, sabe? Porque foi tão vergonhoso aquilo. Mas foi uma vergonha passageira. Aí eu peguei o dinheiro e devolvi pra ele. Só que aquela vergonha que eu passei ali, como eu tô falando, foi uma vergonha passageira. Eu não parei. Simplesmente não parei. E continuei, pegava, aí de vez em quando ele falava assim por alto, ele falava assim, alguém assaltou a minha carteira, alguém pegou alguma coisa da minha carteira, ou então às vezes ele chegava, às vezes eu pegava o dinheiro todo dele que tinha dentro da carteira, gente, e aí quando ele chegava em algum lugar que ele tinha que pagar com dinheiro, que não podia pagar com cartão, porque até então tinha lugares que não podia pagar com cartão. Hoje você pode pagar com cartão em todo comércio, onde você for. E aí ele falou, teve uma vez que ele chegou em casa também chateado. Ele falou, poxa, quando você pegar o dinheiro da minha carteira, você avisa. Eu saí e eu passei vergonha porque eu precisava ter dinheiro para pagar tal coisa e eu não tive porque você pegou meu dinheiro. E como eu falei para vocês, né? Eu não sei quanto tempo faz que eu leio a Bíblia, mas muitas coisas assim, Deus vai me revelando, Tem um salmo que
ele já vinha mexendo comigo já há algum tempo. Só que de um tempo pra cá, tipo, posso falar assim, de 2 anos pra cá, gente, eu já tenho 15 anos com meu marido. Fazem pouco tempo que eu vim parar com isso, sabe? Que eu vim parar de roubar a minha casa, que eu vim parar de roubar o meu marido. Eu falo roubar, gente, porque quem pega escondido rouba, né? Isso é roubo, né? Então já faz muito, muito tempo. Só que eu queria sempre pular esse versículo aqui da Bíblia, que eu vou já ler para vocês, que tá em Salmo. Porque eu sempre achei, assim, dentro de mim, eu achava, né, dentro de mim, assim, eu achava na minha mente, tipo, ele é o meu marido, por que não? Por que eu não posso pegar? Ele é meu marido, ele é o meu marido. Eu não tô roubando de outra pessoa, eu tô pegando do meu marido. Mas se você pega escondido, se você pega sem comunicar, é roubo. É roubo, tá? E tem 2 versículos, né, na Bíblia aqui, que eu vou já mostrar para vocês como tem todo sentido, todo sentido. E esses dias, tem 2 semanas atrás, que Deus tem falado, tocado muito, muito mesmo, mas muito forte mesmo no meu coração, para me falar isso. E Senhor, eu não vou falar, isso é vergonhoso, eu tenho vergonha de falar isso, eu tenho vergonha, não, eu não vou falar. Eu não vou falar. E eu tava até com dor no meu estômago, gente, tava me sentindo mal, com dor mesmo, de tanto assim, não querer fazer aquilo que Deus pediu para eu fazer. Então eu vou ler aqui para vocês um versículo que ele sempre me chama a atenção, que está em Salmo 19, no versículo 12, que diz assim: quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Eu todas as vezes quando eu lia esse salmo, eu lembrava disso. Eu lembrava que eu fazia isso, mas eu não parava, mas eu não deixava de fazer, porque a minha mente sempre dizia que é o meu marido. Por que não? Por que eu não posso pegar do meu marido? É o meu marido, mas aí Deus veio tratando já agora nessa área. Não, isso é errado, isso é errado. Você roubar a sua casa é você trazer maldição para dentro da sua casa. Gente, isso vem tocando assim, tocou muito assim, tem tocado muito, muito forte mesmo. Como eu falei, tem pouco tempo que Deus me libertou disso, tá? E eu vou falar para vocês, ler para vocês aqui um outro versículo também, que ele é bem forte para mim, tá, gente? Que tá em 1 Coríntios, de 9 a 10, tá? Que fala assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixes enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Aí quando eu lia isso, também me chamava atenção, eu me sentia que isso eu estava lendo para mim, que era para mim. Nem ladrões, porque não adianta, gente, você servir a Deus, você dizer que você está servindo a Deus e você continuar no pecado. Se você pedir todos os dias, que nem está escrito aqui nesse salmo, né? Tem muitas coisas dentro de nós que a gente guarda, a gente acha que Deus já nos perdoou, mas a gente também tem que colocar para fora, colocar diante do Senhor. Senhor, isso ainda tá aqui dentro de mim, me perdoa por isso, me liberta disso, sabe? Porque é como se fosse uma doença que a gente guardasse ali dentro da gente e uma hora aquilo ali vai, tipo assim, vai apodrecer, porque você não se liberta, porque você não se cura disso, né? Então, como diz aí, né, no Salmo 19, no versículo 12, né? Quem pode perceber os próprios erros, né? Porque eu não percebia os meus erros, mas Deus sim, porque se ele não percebesse os meus próprios erros, ele não tinha me revelado que isso era pecado, porque eu achava que não era, porque é meu marido, é meu esposo, por quê? Porque eu não posso, por que eu não posso pegar do meu marido? E isso é pecado, gente, isso é pecado, isso é roubo, você tá roubando da sua casa, você tá roubando, você tá trazendo maldição para dentro da sua casa.
Então, a minha mensagem para hoje é você que também sofre com isso, acha, ou que seja, que nem sofre, porque eu nem sofria, gente, sério. Eu nem sofria com isso porque eu achava que isso era certo, mas isso não é certo. Eu sei que tem homens e mulheres que fazem, que cometem esse tipo de roubo, né? E querendo ou não, você traz aí uma maldição para dentro da sua casa, para sua própria vida. Você traz aí miséria, né? Porque você tá roubando, né? Eu não precisava fazer isso. Ou seja, eu não preciso fazer isso, né? E eu fazia. Eu fazia porque eu já tinha trago isso aí desde a minha infância. Desde a minha infância, meu pai nunca me corrigiu de uma forma assim bem rígida mesmo, era só apanhar, apanhar, sabe? Eu acho que a gente, quando tem que ser corrigido, é como Deus ele me corrigiu de uma forma, como que eu posso dizer, gente? Ele me corrigiu assim, nas minhas orações, quando eu orei, quando eu pedi algo para ele, eu falei para ele, né, que era para ele revelar os meus pecados, aqueles que estavam aqui dentro de mim escondidos. E aí veio revelando vários, até que chegou nesse pecado e ele me mandou eu expor esse pecado. Eu sei que vai ter muita gente que talvez vai me julgar aqui, vai falar alguma coisa, mas gente, eu vim trazer aqui, não foi da minha parte, foi da parte de Deus, porque se fosse da minha parte, eu não traria, porque para mim isso é vergonhoso, mas para Deus, foi ele que me pediu para trazer aqui, né? Porque ele já me curou. Ele já me curou disso e ele quer curar você também, que sofre, que vive nesse tipo de pecado, que vive achando que tá fazer isso não é pecado, mas é um pecado que nos leva, que pode nos levar para o inferno, porque a palavra de Deus diz que os ladrões, eles não herdarão o reino de Deus, né? Então, é um pecado que pode fazer com que a gente venha permanecer no inferno, porque quem rouba, quem tem esses pecados aí dentro de si, continua no inferno, né? Deus, ele tá me tratando todos os dias. Eu acredito que ele tem algo para curar, para me sarar, para cuidar de mim, sabe? Porque tem áreas da minha vida que é impossível, assim, eu sou impossível muitas vezes, mas eu sei que Deus, ele pode todas as coisas. Tá bom, gente? Então essa é a minha mensagem de hoje. O vídeo já tá um pouquinho grande aí. Eu espero que vocês me compreendam, me entendam, e se você já passou por isso, se você também já foi curada disso, escreva aí nos comentários. E como eu falei, esse vídeo não foi fácil para eu gravar, já tinha muitos dias que eu estava remoendo aqui para gravar esse vídeo, mas a hora chegou, e quando chega a hora do Senhor mesmo, assim, a gente fala o que Deus pede pra gente falar, tá bom? Então, não esqueçam de deixar o seu comentário aí embaixo, e que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau!